Começando aqui mais um episódio do nosso quadro Leitura de Fazedor. Todos os dias a gente se encontra aqui para ler um trechinho de um livro que eu estou lendo. Nessa temporada nós estamos lendo juntos o livro Marketing 5.0 do Philip Kotler, Tecnologia para a Humanidade. Estamos chegando nos finalmente, e se você perdeu os outros episódios, quando a gente fez a leitura do livro, eu faço reprises no nosso canal do YouTube. Você pode acessar e conferir. Inclusive lá tem mais dois outros livros que a gente leu juntos, tá? Um sobre design e o outro é sobre liderança, se eu não me engano. Acho que é isso, acho que é sobre liderança. Vamos continuar de onde a gente parou ontem e vamos ficar mais cultos juntos. Estamos lendo, estamos criando o hábito da leitura para mudar a educação desse país. Uou, reflexionei. Vamos lá. Como implementar um marketing ágil? O marketing ágil exige um certo tipo de mentalidade que falta às empresas tradicionais. Por definição, as startups já nascem com uma mentalidade ágil em razão da escassez de recursos. São empresas que precisam fazer as coisas acontecerem depressa, antes que acabe uma verba já muito curta. Grandes empresas, porém, precisam adotar o marketing ágil de outra forma. A complexidade da estrutura burocrática inerente às grandes organizações são os maiores inimigos do marketing ágil. As empresas precisam montar equipes separadas, garantindo a manutenção das operações estáveis e lucrativas, mas ao mesmo tempo assegurando que não vai deixar passar a próxima grande oportunidade. Por isso, o processo ágil costuma ficar reservado apenas a projetos de inovação, que focam em novos motores para o crescimento. São vários os componentes chaves em uma organização com marketing ágil. Em primeiro lugar, as empresas precisam implantar a análise de dados em tempo real. O passo seguinte é estabelecer equipes ágeis descentralizadas que se valem das ideias geradas pela análise de dados. Em seguida, as equipes elaboram diversas configurações de produtos ou campanhas com base em uma plataforma flexível. Elas realizam experimentações rápidas e processos simultâneos da idealização à prototipagem. Ao testar a configuração com uma análise de dados de aceitação do mundo real, determina-se quais terão mais resultados favoráveis na condução do processo ágil como um todo. As empresas precisam aderir a uma mentalidade de inovação aberta, em que tirem tanto proveito dos recursos internos quanto nos externos. Aí aqui, galera, tem um diagramazinho mostrando sobre a parte do marketing ágil dentro das empresas. Ó. Ele vem, faz essa voltinha, com análise de dados em tempo real, times, experimentação e inovação aberta. É legal. A criação de um sistema de análise de dados em tempo real. O marketing ágil é um mecanismo de resposta rápida. A primeira coisa a ser criada, portanto, é um sistema de análise de dados. O objetivo é identificar os problemas que necessitem de soluções ou oportunidade de crescimento. Para esse fim, a empresa necessita de uma captura de dados dos clientes que monitorem em tempo real as transformações. Ferramentas de escuta social, também conhecidas como monitoramento de mídia social, podem ser particularmente úteis no rastreamento de discussões sobre marcas ou produtos nas redes sociais e nas comunidades online. Essas ferramentas filtram conversas sociais desestruturadas, gerando inteligência sobre o cliente na forma de palavra-chave, tendências, opiniões, sentimentos e sentimento em relação às marcas e visibilidade. As empresas também precisam rastrear mudanças no comportamento do consumidor, que se reflete no tráfego e nas transações. Elas podem acompanhar a jornada do cliente em seu site para analisar em tempo real as compras de e-commerce. Nas empresas com ativos físicos, os dados mais comumente avaliados são os do ponto de venda, quando uma grande unidade de controle de estoque específica vem ganhando impulso no mercado. Usando etiquetas com RFID, que é o rastreio lá, nos produtos, as empresas podem obter um retrato melhor da jornada pré-compra do cliente. Os varejistas podem avaliar, por exemplo, quanto tempo o cliente leva para tomar a decisão antes de comprar um produto e a jornada que ele segue até esse produto chegar ao caixa.
uma curiosidade interessante. Eu não sei se você já reparou, mas perto do caixa de supermercados, conveniências, né, e etc., tem produtos de take and go, sabe? Coisas pequenas e muito legais, tipo bis pequenininho dentro de um pacote, potinho de mentos, drops, house, várias coisas que é só pegar e levar. Por quê? Porque quando você está ali no caixa, você pensa, tô na fila do caixa, eu olho para a prateleira, tem um docinho, falo, vou comer um docinho, né? Então é estrategicamente posicionado. E aí, na parte mais baixa dessas prateleiras perto do caixa, tem coisa de criança. Porque quando você vai com criança pro shopping, pro mercado, essas coisas, na fila eles ficam de cara com aquilo e eles puxam o seu braço e pedem para você comprar. Então é tudo bem posicionado, porque eles sabem qual que é a sua jornada. Você entra no mercado, passa pelas prateleiras, pega o carrinho e vai pro caixa. E tudo isso te prepara no caminho inteiro do mercado com mensagens visuais, coloração, posicionamento de ofertas, para você chegar lá no caixa com a mentalidade de, se tiver uma coisinha, eu levo. Quando há consentimento, as etiquetas de RFID também podem atuar como vestíveis para rastrear os movimentos do consumidor, melhorando a experiência do cliente. A Disney embute RFID em suas pulseiras Magic Bands para rastrear os movimentos dos visitantes nos parques temáticos. A clínica Mayo usa essas etiquetas nas pulseiras dos pacientes e nos crachás dos funcionários com o mesmo objetivo. As empresas B2B usam esse rastreamento para gerir a logística e otimizar a cadeia de abastecimento. Esses dados de tráfego e transições são úteis para analisar rapidamente a relação de causa e efeito entre campanhas e resultados, ou entre lançamentos de produtos e vendas. Em outras áreas, o objetivo é encontrar o melhor encaixe de produto entre produto e mercado. A métrica do sucesso precisa ser relevante e viável para que as empresas saibam com exatidão o que é necessário refinar nas campanhas ou nos produtos. A análise de dados em tempo real permite que as empresas façam experiências para... Eu vou espirrar, quer ver? Uhul! Fala saúde, eu espirrei. Saúde. Muito obrigado. A métrica de sucesso precisa ser relevante e viável para que as empresas saibam com exatidão o que é necessário refinar nas campanhas ou nos produtos. A análise de dados em tempo real permite que as empresas façam experiências para obter validações rápidas para os seus aprendizados. Como estabelecer equipes descentralizadas? O marketing ágil exige diversas equipes pequenas para cuidar de coisas diferentes. As equipes se valem das ideias geradas pela análise em tempo real. No marketing ágil, atribui-se a cada grupo uma tarefa específica e um prazo para execução. Isso ajuda a avaliar equipes, e esse modelo se inspira no Scrum, um método ágil que costuma ser usado no desenvolvimento de softwares. Entre as aplicações do método ágil no marketing, pode estar a criação para uma nova experiência do cliente, produtos inovadores, melhorias do processo de marketing, campanha de marketing criativo e desenvolvimento do novo negócio. Os maiores obstáculos ao marketing ágil são os feudos estanques. Muitas grandes empresas têm dificuldade em aliar diferentes com indicadores-chave de desempenho. De alinhar áreas diferentes com indicadores-chave de desempenho, que é os KPIs, que o pessoal fala, mas quais são os KPIs que você está levando em consideração para fazer essa campanha, e etc. Um dos maiores obstáculos ao marketing ágil, repetiu? Os KPIs. Por isso, cada equipe ágil deve ter membros interdisciplinarmente exclusivos, com especializações diversas, desenvolvimento de produto, marketing e tecnologia. Como os grupos são pequenos e o conjunto de objetivos é o mesmo, os feudos podem ser eliminados. Os funcionários se mantêm mais engajados e têm ao mesmo tempo o sentimento de que seu trabalho é relevante. E quando a gente trabalha feliz com o que a gente está fazendo, é outra vibe, saca? Quando você faz uma coisa com tesão, nem sempre é pelo salário, mas é porque você curte pra caramba o que você está fazendo.
Além de reduzir atritos, as equipes interdisciplinares são melhores para o debate de ideias, essencial em qualquer projeto de inovação. As equipes interdisciplinares também são indispensáveis para colocar em prática novas ideias. O profissional de marketing, por exemplo, desempenha um papel na interpretação de informações, ao passo que cada profissional de engenharia ajuda a desenvolver protótipos operacionais. Cada equipe precisa dispor de todos os recursos necessários para atingir os objetivos, de forma independente. Os modelos tradicionais de tomada de decisão, com um processo de aprovação multietapa, também são pesados demais para o marketing ágil. É preciso que as decisões sejam tomadas com rapidez. Gente, eu vou beber água, vou deixar vocês na ilustre companhia da minha esposa. Eu parei aqui, ó. Aqui, atrás. Atrasos, tem que ler ainda. Uhum. Atrasos terão um impacto significativo sobre o resultado. Por isso, as equipes precisam de autonomia e autoridade para tomar decisões descentralizadas, no que estiver relacionado à sua missão. Esse modelo flexível exige um comprometimento firme de alta direção. O papel da direção sênior no marketing ágil é monitorar a progressão, dar feedback em nível estratégico e orientar as equipes, dando-lhes liberdade ao mesmo tempo. O mais importante, porém, é que a cúpula executiva integre todos os projetos ágeis, alinhando-os com as metas globais da empresa. Como desenvolver uma plataforma de produtos flexível? A razão mais significativa para a alta produtividade das equipes ágeis é que elas não começam os novos projetos do zero. Em vez disso, cada novo produto se origina da mesma base, que recebe o nome de plataforma. Quando o cliente avalia um produto específico, por exemplo, ele não o ama nem o odeia por completo. Pode não gostar de alguns elementos e, ao mesmo tempo, desejar outros. Portanto, tudo, características do produto, componentes do software, pontos de contato da caixa ou design criativo, é projetado para ser modular e em camadas. A base funciona como núcleo do produto, ao passo que os outros módulos podem ser montados de maneiras diferentes para criar um produto aumentado. As empresas de software, bem como as empresas digitais, em geral, são por definição mais flexíveis e ágeis no desenvolvimento de produtos. Sem possuir ativos físicos, elas podem se adaptar melhor à volatilidade e às incertezas do mercado. Essa prática, embora tenha raízes nos produtos digitais, também é comum em empresas de hardware. No setor automotivo, por exemplo, é comum basear o desenvolvimento de produtos em um número reduzido de plataformas. Modelos diferentes de automóveis, com estilos diferentes e até de marcas diferentes, podem usar a mesma plataforma. A lógica por trás dessa prática é a economia de custos e a padronização global dos processos de fabricação. Assim, as montadoras conseguem manter o preço baixo e, ao mesmo tempo, oferecer variações de design customizadas, atendendo a diferentes preferências do mercado. Em alguns casos, as empresas mudam seu modelo de negócio, migrando da posse de ativos físicos para os serviços digitais, a fim de aumentar a agilidade. Produtos de hardware e software têm ciclos de venda mais longos, já que o cliente não faz upgrades frequentes, a menos que as melhorias sejam significativas. Por esse motivo, o marketing ágil pode não ser tão útil. É possível que as empresas de tecnologia passaram a oferecer a assinatura de serviços em vez da venda de software e hardware corporativos. Com esse novo modelo de receita, conseguem proporcionar produtos bem integrados entre si e constantemente atualizados. Quer continuar?
Tá feliz da vida aí? Obrigado, Gabrielzão. Voltei, gente, voltei. Acabou a mulherada agora. Eu leio melhor que você. Leio melhor do que eu. Com a plataforma de produto flexível, as equipes ágeis podem fazer experiências rapidamente com diversas configurações, até obter o retorno mais confortável e favorável do mercado. O mais importante é que as plataformas de produtos e componentes modulares permitem que as empresas façam a customização em massa. O cliente pode escolher uma configuração individual para todo tipo de produto, como frozen yogurt ou calçados e laptops. Como desenvolver processos simultâneos. Projetos inovadores costumam seguir um modelo em cascata ou estágios, em que cada etapa da idealização ou lançamento segue uma sequência. Ao fim de cada estágio há um checkpoint. Portanto, o processo não pode avançar para a fase seguinte antes do término do anterior. A multiplicidade de checkpoints torna esse processo demorado. Uma alternativa disso aqui é uma ferramenta de otimização de recursos. Ela se chama PERT CPM. Ela trabalha baseada no diagrama de Pareto-Ishikawa. Ela é assim, tem um objetivo, né, uma mão de obra, ela vai fazer o exercício A no tempo X, né? E depois desse daqui tem o exercício B, que vai ser feito depois do A. Mas se você consegue reduzir o tempo entre A e B, você pode reaproveitar esse tempo realocando ele em outra função. Então você cria tipo um diagrama de espinha de peixe, onde algumas tarefas podem ser feitas antes do término de outras, gerando tempo para terminar aquelas outras. Então você vai otimizando sua equipe, tempo e recursos com um diagrama desse de organização. No marketing ágil, esse modelo é substituído pelo método simultâneo, no qual diferentes estágios ocorrem paralelamente. Além do evidente ganho de velocidade, o processo simultâneo traz outros benefícios importantes. O modelo em cascata não é adequado para projetos de grande escala e longo prazo, nos quais um erro descoberto no final do processo pode exigir o recomeço de toda a sequência. O modelo é tipo, no filme do Tim Maia, eles estão dentro da casa curtindo a festa, aí chega o fiscal da prefeitura. Aí fala, não, mas a casa é minha, eu paguei, tem tudo certinho. Aí o cara fala, sim, mas o seu terreno é do outro lado da rua. Você construiu a casa do lado errado. Aí fala, ah, tá, não, então amanhã a gente resolve isso daí. Só um pequeno detalhe. Por não ser sequencial, cada etapa da inovação do design, produção e apresentação é levada em consideração ainda no início do processo. O trabalho também é subdividido em fluxos menores, com prazos mais curtos. Assim, o problema em potencial pode ser identificado e corrigido antes que a inovação já esteja completamente enraizada no desenvolvimento. No entanto, o processo simultâneo também apresenta algumas dificuldades a serem superadas. O risco mais elevado ocorre durante a integração aos fluxos do trabalho. Uma coordenação constante dentro das equipes entre elas é crucial para assegurar que os fluxos sejam compatíveis e estejam alinhados. É preciso comunicar cada acréscimo e alteração de fluxo de trabalho, para que os ajustes devidos possam ser feitos nos outros. As equipes ágeis precisam realizar reuniões rápidas, diariamente, para fins de coordenação. Por ser uma reunião breve, a tomada de decisão tem que ser rápida. Aqueles que não estão acostumados com o marketing ágil podem sentir certa dificuldade em fazer isso. No marketing ágil, as fases de desenvolvimento também são realizadas em paralelo, com a experimentação. Equipes ágeis nunca esperam pelos testes de mercado de uma versão recente. Em vez disso, eles seguem em frente para uma nova versão. Assim, para que um teste de mercado influencie o desenvolvimento da versão seguinte, é preciso que ele seja realizado rapidamente entre criações e versões. Quem faz isso é a Apple. Se você olhar agora, eles acabaram de lançar o iPhone 15. Já tem iPhone 15 Plus, iPhone 15 Mini e iPhone 15 Pro. Né? Acabou de lançar e já tem modulações novas deles. E eles fazem muito isso. Né? Eles não esperam para ver como é que o público reagiu ao iPhone 15. Eles já lançam versões com melhorias e a câmera muda de lugar. Como realizar experimentação rápida?
Se você for no rodízio comigo, eu te mostro. A experimentação rápida é um dos elementos mais importantes do marketing ágil. Tradicionalmente, os testes de conceito se baseiam em pesquisa de mercado pré-lançamento. Esses estudos de pré-lançamento focam na descoberta de sacadas sobre o cliente, que se transformam em uma base para o desenvolvimento de novos produtos ou ideias de campanhas. Essas ideias são então apresentadas a um grupo de pesquisadores em testes de conceito. Como esses conceitos são apenas hipotéticos e muitas vezes ainda não possuem um protótipo operacional, os pesquisadores sentem dificuldade para imaginar o produto final. Eles poderiam introduzir um viés de teste conceitual. Além disso, sempre transcorre algum tempo até que saia o resultado, fazendo com que seja tarde demais para a realização de alterações. E aí acontece aquilo que a gente falou ontem, o recall, né, que a pessoa fala, então, sabe aquele carro que você comprou? Se você passar de tantos km por hora, ele não freia. Então traz ele de volta aqui na loja, nós vamos te dar um outro carro. Que não fez teste, não fez nada e é tarde demais. No marketing ágil, porém, a Samsung teve isso. Tinha uns tablets da Samsung, eu acho que era o Galaxy, não sei o que lá, Galaxy Tab, ele explodia. O celular, eles colocaram até no GTA o celular. No marketing ágil, porém, produtos autênticos são produzidos em pequenas quantidades e vendidos aos clientes autênticos, com base no método enxuto das startups. Uma versão precoce do produto apenas com as características básicas para o lançamento é chamado de mínimo produto viável, ou MVP, né? O pessoal fala muito de ser MVP. É importante observar que a definição de produto é ampla, pois pode incluir um produto de fato, uma nova experiência do usuário, ou uma interface de usuário, ou uma ideia de campanha. É essencial lançar o MVP o mais rapidamente possível para que as empresas possam começar a tirar lições para futuras melhorias e aumento dos produtos. Quem fez isso recentemente foi a Sony. Eles fizeram um filme do Sonic, né? Lançaram o trailer, exibiram para uma plateia de avaliação e eles falaram, cara, o Sonic tá muito feio, tá horrível, não tem nada a ver com o Sonic. E aí eles fizeram o rebranding do filme inteiro. Mudaram o personagem, mudaram os poderes, mudaram as cores, mudaram tudo. E aí lançaram. E o Tico e Teco, eles fizeram uma brincadeira com isso daí. Chamaram ele de Sonic Feio. Falaram, galera, aí o Sonic Feio e tal. E bombou. A experimentação rápida permite que empresas façam seu aprendizado em um ambiente controlado. As experiências são isoladas em regiões geográficas específicas, para que a empresa possa fazer uma contenção de danos e a gestão de riscos com segurança. Várias versões podem ser criadas, refinando continuamente o produto ao longo do tempo. Além disso, a análise de dados em tempo real possibilita que a empresa meça a aceitação do mercado instantaneamente antes do lançamento da versão seguinte ou do aumento da produção. Realizar experiências não é só uma questão de insistir com a ideia original ou ir fazendo melhorias contínuas, mais pequenas. Em alguns casos, há versões com aceitação tão baixa do mercado que a equipe ágil deve estar pronta para mudar radicalmente o rumo do projeto. Ideias recém-descobertas, extraídas de análise de dados também, podem alterar a direção do projeto. No marketing ágil, isso é chamado de pivô. Estou vendo isso na mentoria que eu estou fazendo, de pivotar uma ideia. É chamado de pivô. Fazer um pivô é complicado, porque exige que a equipe volte à prancheta e repense os problemas ou as oportunidades. A capacidade de fazer um pivô rapidamente, quando as coisas não saem conforme desejado, é considerado em geral a maior diferença entre organizações tradicionais e organizações ágeis. Um exemplo disso, não sei se vocês lembram, há um tempo atrás, uma empresa genial teve uma ideia brilhante de fazer um papel higiênico preto. E aí eles fizeram a propaganda com a Marina Rui Barbosa, aquela menininha ruivinha, falando sobre luxo, é um papel higiênico preto, não sei o que lá. E deu muito ruim. E aí eles cancelaram essa campanha e mudaram o rumo da divulgação. Então uma equipe ágil faz esse tipo de várias coisas. Eles fizeram uma esponja, que era um cara de terno, de pele escura, um negão,
E a esponja era o Black Power dele. E acharam sensacional. Falou, ó, vamos lá, vai ser divertido. Cancelamento gigantesco, sabe? Deu muito problema. Esqueci de oferecer café pra vocês. Vocês aceitam um cafezinho, gente? Minha esposa fez um café bem gostoso. Eu derrubo café na roupa, gente. Coisa de gordinho. Quem convive com gordinho sabe que a gente derruba coisa na roupa, mas não é de propósito. A gestão de projetos de marketing ágil. A aplicação dos princípios ágeis na gestão de um projeto de marketing exige uma documentação rápida e concisa. Uma planilha de uma só página ajuda equipes ágeis a manter em mente o andamento de um projeto de marketing específico. Como a coordenação é crucial nos sistemas ágeis, esse documento serve como uma ferramenta de comunicação para registrar cada progresso individual em cada ciclo. O documento precisa conter vários elementos essenciais. O primeiro deles é a seção de exigências do mercado. Dicção. Que relaciona os problemas a serem resolvidos e as oportunidades de melhoria, com base em informação em tempo real. Soluções e novas versões que fossem propostas também precisam ser documentadas, sobretudo a definição do mínimo produto viável. A planilha também precisa conter as tarefas essenciais, bem como o cronograma e o nome do encarregado. Por fim, também é necessário documentar os resultados dos testes de mercado, que serão úteis para as versões seguintes. A planilha deve ser redigida para cada ciclo ou versão distribuída em todas as partes envolvidas. Mas o processo de documentação não pode nunca se tornar um fardo burocrático para a equipe. O propósito é alinhar os objetivos, as ações e os resultados de todo o projeto de marketing. Aqui tem uma puta de uma planilha linda, ó. Eu sou nerd, gente. Planilha eu acho uma coisa linda. Quando eu vejo uma planilha bem estruturada, eu fico olhando pensando que tipo de fórmula que eu posso colocar na planilha para ela funcionar no automático e tal. Bem bonita essa daqui, bem interessante. Tem comparativos, gostei bastante. Não sei se eu implanto isso na minha equipe, não. Eu gosto de deixar o pessoal feliz da vida. Tá? Resumo. Como executar operações maiores e mais rápidas. Em vários setores, o ciclo de vida dos produtos está ficando mais curto, impulsionado pelas mudanças constantes nas expectativas do consumidor e pela proliferação de novos produtos. Esse fenômeno também está influenciando a experiência do cliente, que pode rapidamente se tornar obsoleta. Os modelos tradicionais de planejamento de marketing e gestão de projetos não se adequam a esse novo cenário. As estratégias de marketing de longo prazo passou a deixar de ser relevante. O método de inovação em cascata ou em estágios é considerado lento demais. Sempre conectados, os consumidores exigem que as empresas acompanhem com flexibilidade o que pede o método de marketing ágil. A estabilidade operacional também precisa ser complementada pelo marketing ágil, o que torna o catalisador do crescimento. Ou seja, a quantidade de demanda gera a quantidade de oferta. Já não é mais o contrário, que a oferta gera demanda. Você prepara um produto para uma galera que já tem um problema, ao invés de você preparar um produto e ficar chamando o pessoal para vir comprar de você. A execução do marketing ágil demanda vários componentes. A análise de dados em tempo real permite que as empresas obtenham rapidamente informações úteis sobre o mercado. Com base nessas ideias recém-descobertas, as iniciativas de marketing são projetadas e desenvolvidas em pequenas levas, de maneira progressiva, por equipes ágeis e descentralizadas. Essas equipes utilizam uma plataforma flexível e processos simultâneos para elaborar o mínimo do produto viável, que é o MVP. Né? Pensa no MVP assim, digamos que você quer fazer um carro movido a pensamentos felizes. Né? Você não tem tudo para fazer isso. Então você começa com o mínimo viável. Eu preciso fazer uma roda se mexer com pensamentos felizes. Se reúne com a sua equipe, desenvolve o algoritmo, tralalá, coloca, faz, mexer um pouquinho, aí você já vai atrás de investimento. Fala, o meu projeto é fazer um carro
que se move à base de pensamentos felizes. Ó, já consegui fazer essa rodinha e a equipe está trabalhando, mas a gente precisa comprar isso, isso, isso e aquilo. Esse é o MVP. Essa é a ideação. Você vai chegar e vai apresentar para o cara. Ele fala, cara, isso é genial, isso tem futuro. Quanto você precisa? Ah, tanto. Beleza, esse cara investe e aí você compra as coisas. Aí você coloca 2 rodas, né? Coloca um modelinho de um carrinho mais pequenininho, né? Um protótipozinho, que vai para uma próxima rodada de investimentos. E aí você já começa a procurar clientes, né? Falar, quando a gente lançar no mercado, esse carro vai andar com pensamentos felizes. Já temos o investimento de tal pessoa, e a equipe está desenvolvendo o primeiro protótipo trafegável. Você quer comprar, quer participar dos primeiros clientes que vão ter acesso a esse carro? E aí o cara fala, quero. Porque aí você já tem um produto de prototipagem, já não é mais o MVP. E aí assim começam as coisas, assim que você começa a lançar as coisas e etc. Essa versão do produto é então testada por meio de experimentação rápida. Para acelerar ainda mais esse processo, as empresas devem pedir a inovação aberta e fazer uso dos recursos tanto internos quanto externos. Perguntas para reflexão, para reflexionar dentro da cabeça. Quais são os obstáculos na implementação do marketing ágil na sua empresa? Quais são as iniciativas de marketing que você pode elaborar e desenvolver em sua organização usando o marketing ágil? E aí ele pede para você aplicar os componentes da planilha do marketing ágil. Tá aqui, ó. Anota aí. Anotou? Aplica na sua empresa. Agradecimentos. Os autores, que no caso aqui é o Philip Kotler, Herman Katajaya e Iwan Setiawanyan. Tá aqui, ó. Nhanhanha. Os autores gostariam de agradecer a equipe de líderes da Mark Plus Inc., que passou incontáveis horas em brainstorming com os autores Mark Hemingway, Jack Mussery, Taufik Vivi Jericho e tralala. E agradecimento especial ao Richard Nahamore, da Wiley, pela revisão e etc. Colaboração bacana. Um agradecimento pelo pessoal. Show. Bom, gente, chegamos ao final deste livro, né? Terceiro livro que a gente lê juntos. Terceiro livro. Vocês estão ficando mais cultos, inteligentes e versáteis com as nossas lives matinais aqui de leitura. Finalizamos agora o livro Marketing 5.0 do Philip Kotler. Eu vou deixar para vocês lá no LinkedIn, semana que vem, um resumão desse livro, tá? Na minha opinião, não vou ficar no capítulo, não, vou colocar na minha opinião. Se você quiser por conta própria ver o livro do começo ao fim, tem reprises diárias no nosso canal do YouTube. Eu vou fazer o upload lá, vou colocar lá, e todos os outros capítulos já estão lá. Vão dar, eu acho que uns 16 vídeos, ou 17, de 20 minutos cada, 20 minutos no mínimo. Alguns são mais longos. Tá bom? Terminamos mais um livro, e eu espero vocês aqui amanhã para a gente começar o nosso 4º livro, que a gente vai estar lendo juntos, tá? Estamos ficando mais inteligentes. Esse ano a gente já leu 4 livros juntos. Viu que legal? A média de leitura dos brasileiros é de 3 livros por ano. E nós estamos indo para o nosso 4º, passando da média. Porque nós é zica, tá ligado? Então, como eu sempre falo para vocês, agora é só vocês colocarem em prática o que vocês aprenderam nesse vídeo. Vai para cima e um beijo lá naquele lugar. Até amanhã, pessoal. Fiquem com Deus.